Bruno Henrique ou Gabigol? Quem que é mais ídolo do Flamengo? Vamos lá. Eu já tô limitando a lista a esses dois pra não vir com esse papinho, né, que sempre vem. Ah, esqueceu o Adriano, esqueceu o Pet, esqueceu o tal jogador. Não, não esqueci ninguém. Pra mim, a lista só se resume a esses dois na disputa. E quem normalmente esquece são vocês, né? Porque, por exemplo, um cara que é muito ídolo do Flamengo, né? Apesar de ter tido umas questões no na pós-passagem dele pelo Flamengo, é o Léo Moura, né? Que não citam nesse papo, né? Geralmente fica, quando vão colocar alguém, bota os dois dessa geração, Arrascaeta e Adriano e Pet. Principalmente o Adriano. E pra mim não tem como, né? Falar, o Adriano, o Adriano é muito mais ídolo que o Gabigol e não sei o que. E eu amo o Adriano, mas não tem como você dizer isso. Porque o Adriano acho que não tem nem 70 partidas pelo Flamengo. O Adriano só tem um título pro Flamengo, eu acho, um ou dois. É óbvio que você não mede um ídolo só pelos títulos ou pela qualidade técnica, né? O Adriano ele tem um fator muito importante que nenhum desses outros tem que eu citei, que é ser cria do ninho, né? Ser cria aqui do Flamengo, ter crescido aqui. Só que ele quase não jogou aqui, porque ele saiu muito cedo e quando voltou, não voltou pro Flamengo, né? Tudo bem que ele é super identificado, mas ele jogou em vários outros clubes que não o Flamengo. Apesar de aqui ele ter encontrado a sua boa forma, né? E ter ajudado bastante o Flamengo na época das vacas magras, né? Mas eu acredito até que o Petkovic é um jogador mais importante na história do Flamengo que o próprio Adriano, né? Porque ele foi peça fundamental naquele tricampeonato em cima do Vasco, né? Além do Campeonato Brasileiro que o Adriano ganhou, né? Então, além do que o Adriano ganhou, ele foi ainda mais importante antes mesmo do Adriano subir para o profissional. E então eu acredito que o Petkovic ainda é um jogador mais importante que o Adriano, né? Mas foi o que eu falei, todo mundo sabe que o Adriano é muito mais jogador que o Gabigol e que o Bruno Henrique juntos. Todo mundo sabe disso. Mas, por exemplo, o Júlio César, pra mim, é o melhor goleiro da história do Flamengo. Eu adoro o Júlio César. Né? Já foi eleito o melhor goleiro do mundo, já salvou o Flamengo do rebaixamento. Mas você vai me falar que ele é o maior goleiro da história do Flamengo? Ele é maior que o Raul? Ele é maior que o Diego Alves? Não dá, entende? É muito. Os títulos contam, sim, não devem só não deve ser só isso que conta, mas os títulos contam muito e o legado que eles deixam no clube. Infelizmente, nem o Júlio César nem o Adriano tiveram estrutura e tempo e companheiros à altura para deixar o seu legado tão forte no Flamengo assim. Agora começar a polêmica, né? Como se já não fosse tanto polêmica esse início. Bom, Bruno Henrique e Gabigol, quem que é mais ídolo? Para começar já falando, né? Desse movimento que está tendo muito grande na torcida do Flamengo de desmoralizar o Gabigol, né? Querer falar que ele não é ídolo porcaria nenhuma, que, enfim, ele não é nada no Flamengo, é um traíra e tal, enfim. Eu acho isso uma besteira, né? E muito alimentado por parte da imprensa, né? Alguns jornalistas que falavam isso, né? Isso acaba contaminando a torcida. Tudo bem você não gostar do Gabigol, não tem problema nenhum, ninguém é obrigado. Mas ele, você querendo ou não, faz parte da história do Flamengo, uma história muito grande. E você querendo ou não, ele foi a cara do Flamengo nesses últimos tempos. Você pode preferir qualquer outro jogador. Eu mesmo, eu prefiro do Arrascaeta. Mas você não pode afirmar que o Gabigol não foi o principal jogador do Flamengo. Eu não estou dizendo de técnico. Eu estou falando de representatividade. Você pode perguntar para qualquer rival assim: ah, qual jogador do time rival você não gosta? Você odeia ou você não gosta de tomar gol? 99% dos rivais iriam responder Gabigol. E vocês sabem disso, porque vocês falavam isso, né? Que o Gabigol representava a torcida dentro de campo, né? Que os rivais não gostavam do Gabigol por ele ser debochado, por ele ser soberbo, que isso era a cara do Flamengo. E agora vem falar que ele não era Flamengo. Que o Bruno Henrique sim, esse sim é Flamengo. Para começar, que nenhum dos dois é Flamengo, né? Enfim, eles devem respeito ao clube, mas eles não têm que torcer pro clube. Isso daí foi muito claro para mim. Pô, o Gabigol é paulista lá de Santos, cresceu em Santos, gosta de rap, ele não faz. Ele não tem nem 1% da cultura do Rio de Janeiro, então para mim não faz o menor sentido ele ser flamenguista. Mesma coisa o Bruno Henrique, né, que é lá de Minas. Pra mim, o Bruno Negro mesmo só tem três nesse Flamengo, né, que é o Pedro, e o Gerson
o Felipe Luiz, né? E tem o Ortiz também, né? Que tem foto dele e tal, mas isso não é um problema. Eu acho que conta muito, né? Por isso que o Adriano sempre entra nessa briga, né? Acho que se o Pedro tivesse os feitos do Bruno Henrique e do Gabigol, a personalidade dele seria maior que os dois. Até porque eu acho que ele joga mais que os dois também. As pessoas que estão falando agora do Bruno Henrique, que tá brilhando muito, né? Tá jogando muita bola, assim, um jogador espetacular. Tá crescendo cada vez mais nesse ranking de idolatria do Flamengo. Defendem que ele era ofuscado pelo Gabigol. Ele já poderia ter esse destaque antes, mas ele era ofuscado pelo Gabigol. E isso já comprova o que eu tô falando, que ele foi a cara do Flamengo. Se o Bruno Henrique fosse no aquele, não teria como o Gabigol ofuscar ele. Eu não tô falando de qualidade técnica, eu tô falando de personalidade, de ídolo, da pessoa ali, do jogador. O Gabigol, independente da fase, na fase ruim ou na fase boa, ele sempre foi o jogador mais comentado do Flamengo, que mais repercutiu, que mais tudo. O que mais engaja com a torcida, o que mais entra com criança. Você pode ver, cara, eu não tô inventando coisas, isso daí é fato. Tanto que tem tanta gente com raiva dele dentro da própria torcida. Ele era um cara que despertava sentimentos. E agora estão tentando desvalorizar isso, né? Um cara extremamente decisivo na história do Flamengo, que errou muito, né? Assim, eu entendo completamente você ter raiva dele, essas coisas assim, porque aquele episódio lá com a camisa do Corinthians foi algo ridículo. Toda a relação dele com o Tite, né, que agora a gente sabe que era muito ruim, né, apesar dele tentar fingir, dar abraço, dar entrevistazinha, né, muita gente diz que ele era, em fontes informam que ele era meio insuportável, né, nesse final de ciclo do Flamengo, que ele meio que contaminava o vestiário. Todo episódio lá de que ele teria dito pro Felipe Luiz, né, zombado dele na final da Copa do Brasil, depois de ter tirado ele no intervalo, né, falando que ele, perguntando se ele pensava que era o Guardiola, enfim, tudo isso acho que manchou muito a imagem dele. São escolhas, né, e enquanto isso o Bruno Henrique só vem aumentando, como eu disse, né, fazendo gol em todos os clássicos, né, cada vez mais rei dos clássicos. Ainda tem outra curiosidade aqui, apesar do Bruno Henrique ser chamado de rei dos clássicos, até o Gabigol sair do Flamengo, quem tinha mais gol em clássicos aqui no Campeonato Carioca era ele, pelo Flamengo. Ele saiu do Flamengo com 20 gols e o Bruno Henrique ultrapassou ele só ontem com gol contra o Vasco, né? Fez 21 agora, então tá 21 pro Bruno Henrique e 20 pro Gabigol. Enfim, mais um feito aí que acho que aponta para esses dois como os dois grandes nomes do Flamengo na história recente, né? E como vocês devem perceber, né, com todos esses argumentos, eu devo falar que o Gabigol é o maior ídolo da história do Flamengo recente, né? Só que não. Eu acho que eu vejo um movimento muito parecido com o que aconteceu com o Romário no Vasco, né? Que o Romário, quando estava jogando no Vasco, assim, na teoria o Romário era para ser o segundo na história do Vasco, né? Cria de lá, jogou muito, né? Craque de bola, o Romário. Metia gol de tudo que é maneira, né? O segundo maior artilheiro da história do Vasco, isso daí ele é realmente. Só que por todas as polêmicas na carreira dele, né? Todo o envolvimento dele, principalmente com o Flamengo, né? Falando pra torcida do Vasco levar lá em cima pro Maracanã, que é chorar muito. O fato de nunca ter afirmado que era torcedor do Vasco, né? Sempre se esquivado dessa pergunta, fez ele perder muitos pontos com a torcida do Vasco. E tem uma parcela muito grande da torcida do Vasco que fala, não considera o Romário ídolo, né? Eu já vi muita gente falar que ele é ídolo sim, mas tem muita gente que não considera. Em contrapartida, o Edmundo, que não tinha esse nome todo, né? Foi um jogador muito importante, ele era coadjuvante, né? Assim como o Bruno Henrique, na minha visão, também era do Gabigol, tá? Não por questões técnicas, volto sempre a falar disso, né? O Gabigol nem de longe é o melhor jogador do Flamengo, se nem de longe mesmo. Mas ele era o protagonista, ele era a cara, assim como o Romário era. E a relação foi se desgastando enquanto o Edmundo só cresceu, né, em contrapartida. E hoje é unanimidade, né? O Edmundo é muito mais ídolo no Vasco do que o Romário. Eu acredito que o Gabigol tá seguindo por esse caminho, né? A imagem dele foi se desgastando com o tempo e eu não sei se ele vai conseguir se recuperar disso, né? Nem se ele vier para uma segunda passagem no Flamengo, né? Enfim, eu só tô dando a minha opinião, né? Pessoalmente, para mim ele ainda segue sendo ídolo, mas eu vejo muita rejeição por parte da torcida em relação ao Gabigol. Mas eu quero saber a sua opinião. Você ainda considera o Gabigol ídolo?
Ou ele jogou fora essa idolatria dele com essas últimas atitudes dele nos últimos 2 anos? Diz aí.